E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje com mais um resumão aqui no canal História Super Sincera, desta vez falando sobre Segunda Guerra Mundial. Aproveite para se inscrever em nosso canal, deixar aí o seu like e compartilhar com seus amigos, com aquelas pessoas que se interessam sobre este assunto. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você não perca nenhum dos vídeos no nosso canal. Vamos aí entender o básico sobre a Segunda Guerra Mundial. Isso pode ser útil tanto para quem é curioso sobre o assunto, para quem quer dar aquela revisada, que vai fazer uma prova, que vai prestar aí Enem, vestibular, ok? E, enfim, falando sobre um evento como é ou como foi a Segunda Guerra Mundial, nós temos que entender algumas coisas básicas e tudo ficará mais fácil. Por exemplo, os fatores e o contexto em que a guerra aconteceu. Depois a gente entende um pouco sobre o desenrolar da guerra com os países participantes ali nas variadas batalhas, nas frentes de batalha. E depois o fim da guerra e os seus desdobramentos, os seus efeitos, as consequências. Entendendo isso já será de ótimo, de bom tamanho para que você possa aí se dar bem nas provas, nos vestibulares, tá bom? Bem, falando inicialmente do contexto histórico da época e dos fatores. Nós temos que lembrar que os países vencedores da Primeira Guerra Mundial vão adotar um comportamento vingativo em relação aos perdedores, especialmente em relação à Alemanha, o que vai gerar um sentimento revanchista nos alemães, que com certeza vai influenciar na montagem, né, dos problemas que acabaram levando à Segunda Guerra. Nós temos que lembrar também que a crise de 1929 e as suas graves consequências sociais e econômicas acabaram ali facilitando a ascensão de regimes totalitários ao poder, como, por exemplo, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. E aí já temos no card alguma coisa sobre fascismo e nazismo para você também recordar e estudar. Nós vamos também ter que pensar na chamada política de apaziguamento exercida principalmente pela Inglaterra e pela França, no momento em que o regime nazista estava se mostrando como agressivo. Quando começaram invasões, ameaças de invasão, isso não foi levado em conta como atos de guerra pela Inglaterra e pela França, que queriam evitar a todo custo uma nova guerra. Os traumas da Primeira Guerra Mundial ainda não tinham sido superados, por isso eles tentavam a todo custo evitar uma guerra. Um organismo internacional como a Liga das Nações fracassou por não ter vários países importantes participando. Por exemplo, os Estados Unidos não fizeram parte da Liga das Nações. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos preferiram adotar uma política isolacionista, como se o que acontecesse na Europa não fosse problema nenhum dos americanos. Além de tudo isso, nós vamos ter o expansionismo dos outros países do eixo, como a própria Itália e o Japão lá no Oriente, fazendo incursões sobre países no Oriente e também sobre o Oceano Pacífico. Somando também a isso a questão do pacto de não agressão entre União Soviética e Alemanha, onde os nazistas ganharam tempo, né, porque afastando o Stalin da possibilidade de entrar na guerra, tá? Garantiu no início da guerra uma neutralidade soviética diante de tudo aquilo que a Alemanha vai fazer, que nós vamos saber daqui a pouco. Então fizemos aí essa breve contextualização da guerra. Falamos sobre o comportamento vingativo dos vitoriosos, a questão do revanchismo entre os alemães por causa do resultado da Primeira Guerra e das humilhações que foram pesadas sobre eles com o Tratado de Versalhes. Falamos aí da questão da crise de 29, das consequências socioeconômicas, da ascensão dos regimes totalitários como o fascismo e o nazismo, da política de isolacionismo dos Estados Unidos,
da política de apaziguamento de Inglaterra e França e do próprio pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética. Está montado o cenário que vai gerar a guerra, porque não tinha ninguém para bater de frente com o Hitler quando começa a praticar essas agressividades contra outras nações. Teve ali a anexação da Áustria, teve a invasão dos Sudetos na Tchecoslováquia, né? E aí a guerra só vai começar de verdade quando há a invasão da Polônia, em 1º de setembro de 1939. E aí a guerra oficialmente começa. Mas os alemães, gente, foram assim implacáveis nos inícios da guerra, nos primeiros meses, vamos dizer até nos primeiros anos. Tanto é que agora nós podemos separar a guerra em duas fases. Na fase do avanço do eixo, né, o eixo Roma, Berlim e Tóquio, portanto a Itália, Alemanha e Japão, o avanço do eixo, e a segunda fase é a detenção e recuo do eixo, tá? Uma virada aí lenta a favor dos aliados, que eram todos os outros países que estavam contra o chamado eixo. Bem, depois da Polônia, a Alemanha então invade países como Bélgica, como França, como Holanda, Noruega, né? E dominam esses países em poucas semanas de guerra. Praticamente, você tem a Inglaterra sozinha nesses inícios, tendo que combater as tropas nazistas e também as tropas italianas ali dentro do território europeu. A França, para você ter noção, acabou sendo dividida em duas partes, uma parte totalmente nazista e a outra parte ela colaboracionista do governo nazista. Na frente ocidental, o Hitler só vai ser detido na Batalha da Inglaterra, que é quando tenta dominar a Inglaterra, mas nessa batalha os nazistas foram freados pela força aérea inglesa. O Hitler então volta-se para a Europa Oriental e invadiu inclusive a União Soviética. Isso aconteceu ali por volta de junho de 1941. E aí o que ele fez? Rompeu o pacto de não agressão. Um deveria agredir o outro, mas Hitler invadiu a União Soviética, rompendo, portanto, com o pacto de não agressão. No Oriente, os Estados Unidos já estavam inquietos com o avanço japonês, sobre os países ali asiáticos, também sobre algumas regiões do Oceano Pacífico, até que os Estados Unidos acabam entrando na guerra como resposta ao ataque surpresa à base de Pearl Harbor, lá no Havaí. Isso aconteceu em dezembro de 1941. Então nós temos agora, reforçando o time dos aliados, a União Soviética e os Estados Unidos. Não que eles fossem amiguinhos, pelo contrário, mas tinham um inimigo em comum. O inimigo em comum era Hitler, era o nazismo praticado na Alemanha. A segunda fase é o momento da detenção do eixo, ok? Então nós vamos aí separar para vocês por frente de batalha o que foi acontecendo. Então na frente oriental, dentro da Europa, nós vamos ter a primeira grande derrota importante dos nazistas, que foi a derrota na Batalha de Stalingrado. Uma batalha que durou aí vários meses, e a partir dessa derrota os nazistas começam a ser lentamente empurrados de volta para a Alemanha. Você tem também a frente mediterrânica, onde ingleses e americanos vão derrotar os nazistas no norte da África e também derrotar os italianos, a várias regiões da Itália invadidas pelos aliados e suas tropas. Na frente do ocidente europeu, o grande episódio de retomada do controle por parte dos aliados está no dia D, no desembarque lá na Normandia, que abriu essa terceira frente de batalha, reconquistando a França, empurrando também pelo lado ocidental os nazistas de volta para a Alemanha. Em 45, nós sabemos que ocorre o suicídio de Hitler, acuado, as tropas soviéticas já tinham chegado em Berlim, então vendo, embora tivesse relutado muito sobre a iminente derrota, ele vendo que não havia mais chance alguma de vencer a guerra, acabou se suicidando poucos dias depois
a rendição incondicional ou praticamente incondicional dos alemães. Lá no Pacífico, a guerra ainda vai durar por mais alguns meses, tá? É a questão do Japão, tá? Que relutava em se render, já tinha sido derrotado na famosa Batalha de Midway, mas o Japão só se rende, a gente sabe disso, após o lançamento das bombas atômicas em agosto de 45 sobre Hiroshima e Nagasaki. E aí, com a rendição japonesa, tinha-se oficialmente o fim da Segunda Guerra Mundial. Quais são os efeitos da guerra? Nós temos efeitos catastróficos do ponto de vista de vidas humanas, né? Em torno de 60 milhões de vidas perdidas, sendo as 54 milhões diretamente na guerra e os 6 milhões de judeus mortos, tá? No Holocausto nazista, um dos episódios mais tristes e mais lamentáveis da história humana. Além disso, nós vamos ter a questão aí das perdas materiais, enfim, das destruições, da crise econômica, mas também a questão da ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética como superpotências mundiais. E claro que muito pouco depois da Segunda Guerra Mundial já se inicia o processo da Guerra Fria. Também temos aí, podemos citar a criação da ONU, o contexto logo após a Segunda Guerra também da descolonização afroasiática, que são todos temas que a gente pode aí fazer vídeos específicos a respeito, tá bom? Então esse era o nosso resumão sobre Segunda Guerra Mundial. Aproveite, pesquise mais sobre o assunto e até o nosso próximo vídeo.